Amém? Vamos à palavra de Deus. Livro de João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5. Nos diz assim a palavra de Deus: E então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta noite para compartilhar com os irmãos. Aleluia. Eu quero dar um tema para esta mensagem: o que fazer diante das impossibilidades do ministério. Este é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. O que fazer diante das impossibilidades do ministério? Diante das impossibilidades do ministério, irmãos, precisamos confiar na provisão de Deus. Aleluia. Nós precisamos confiar que o Deus que nos chama, Ele é o Deus que também nos capacita e nos dá condição, aleluia, de vencermos nessa jornada. Glória a Deus. É o Deus que proveu, aleluia, para o profeta Elias. É o Deus que proveu para a viúva. É o Deus que sustentou um povo 40 anos no deserto. Este é o Deus que me chama e que também te chama. Então, diante das impossibilidades do ministério, precisamos confiar em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu destaquei aqui pelo menos 5 atitudes. Aleluia. Louvado seja Deus. Que precisamos ter diante, aleluia, das impossibilidades do ministério. Primeiro, devemos acreditar que Deus nos prova para manifestar um tempo de milagre em nossa vida. Veja o que está acontecendo aqui. Jesus está caminhando com seus discípulos e é a primeira vez que agora ele vai multiplicar os pães. Aleluia. Eles nunca tinham visto tal coisa. Aleluia. Eles estavam caminhando com Jesus, já haviam visto alguns milagres, mas nada parecido. E agora eles viriam pela primeira vez, aleluia, que a palavra do Senhor Jesus
aleluia, era verdade em sua boca, quando ensinando-os, dizia, aleluia, que assim como Deus veste a erva do campo, aleluia, e alimenta as aves do céu, também haveria de cuidar deles. Então Jesus agora vai manifestar o seu milagre. Então muitas das vezes, irmãos, Deus nos prova, aleluia, para manifestar um tempo, aleluia, de milagre na nossa vida. Glória a Deus, porque é nos momentos de crise, é nos momentos de luta, é nos momentos de dificuldade que mais experimentamos a provisão e o milagre de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Olha o que diz aqui o verso de número 6, que confirma o que eu estou dizendo, que devemos acreditar que Deus nos prova para poder manifestar, aleluia, um tempo de milagre na nossa vida. Olha o que diz aqui o verso 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ora, Jesus já sabe exatamente, aleluia, louvado seja Deus, o final dessa história. Jesus já sabe exatamente o final desse deserto. Jesus já sabe exatamente o final desta prova. Ele está no controle da nossa história. Aleluia. Então devemos acreditar, aleluia, que Deus nos prova para poder manifestar um tempo de milagre na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Então esta é a primeira verdade, aleluia, que encontramos aqui. Louvado seja Deus. E que qualquer crente, aleluia, que quer andar com Jesus, precisa ter essa atitude de acreditar, aleluia, que Deus nos prova para manifestar, aleluia, um tempo de milagre na nossa vida. A segunda verdade aqui, e a segunda atitude que eu quero destacar nesta noite, aleluia, é exatamente, louvado seja o nome do Senhor, o que para nós, aleluia, é como nada, para Deus é o bastante para vermos a sua provisão. Glória a Deus. Nós precisamos acreditar, aleluia, na provisão de Deus. Esta é a segunda verdade e a segunda atitude, aleluia, glória a Deus, que precisamos ter, porque o nada nas nossas mãos, irmãos, aleluia, para Deus, aleluia, é tudo que Ele precisa para manifestar a sua provisão. Ora, é fácil de nós recordarmos uma história, aleluia, que a Bíblia nos mostra, aleluia, sobre aquela mulher viúva que procura o homem de Deus. Ela tem os seus filhos agora na mira do credor para ser levados como servos, e ela não tinha nada, segundo o seu conceito, em casa, senão um pouquinho de azeite, e tudo, aleluia, louvado seja Deus, que ela tinha era aquele pouquinho de azeite, mas era tudo que Deus precisava para manifestar a provisão na vida dela. E assim também na vida dos discípulos. Olha o que diz aqui o texto, do verso de número 7 ao verso de número 9. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães e cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tanto? Na visão, aleluia, dos apóstolos, na visão dos discípulos de Jesus, aquilo ali não era nada. Glória a Deus. Mas nós precisamos entender que o nada para mim, o nada para você, é tudo que Deus precisa para prover na nossa vida. Glória a Deus. Porque o que parece nada aos nossos olhos, para Deus é tudo que Ele precisa para fazer o milagre. Isto me faz lembrar de quando Jesus curou um cego. E a Bíblia diz que ele cospe e ele faz um lodo, e ele unta os olhos daquele cego.
e depois manda que aquele cego vá lavar, e de repente aquele homem começa a enxergar. Para muitos, aleluia, e para nós mesmos, olhando com os olhos da lógica, parece uma loucura, mas era tudo que Deus precisava para manifestar o seu milagre. Glória a Deus, aleluia. A terceira atitude e a terceira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite é: obedeça o mandato de Deus. Olha o que diz aqui o verso de número 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Glória a Deus. Não importa, irmãos, aleluia, o que os teus olhos estão vendo, importa é obedecer a Deus, importa é fazer o que Deus está mandando fazer, porque muitas das vezes os nossos olhos podem nos trair. A Bíblia diz que quando, aleluia, Abraão e Ló caminhavam juntos, e que precisaram apartar os seus rebanhos, e Abraão diz para Ló: escolha a direita e eu vou para a esquerda, para que não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores, porque o rebanho havia se multiplicado. E a Bíblia diz que Ló então levanta os seus olhos e vê a Sodoma, e a Bíblia diz que Sodoma era como um jardim do Senhor. Então, irmãos, nós não podemos andar por vista, nós precisamos obedecer a Deus. Porque aqueles discípulos podiam dizer: o que vamos fazer com esses 5.000 homens? Para que assentar aqui, aleluia, se esse povo está faminto? Mas coube a eles obedecer. Então, irmãos, aleluia, esta é a terceira atitude que eu e você precisamos ter: obedecer o mandato de Deus. Obedeça, independente daquilo que está diante dos seus olhos, continue fazendo a obra de Deus, continue acreditando na provisão de Deus, continue acreditando no agir de Deus. Aleluia. E eu termino aqui, louvado seja o nome do Senhor, falando sobre esta quarta verdade, aleluia, e esta quarta atitude, aleluia, que aquele que anda com Jesus precisa ter diante, aleluia, das impossibilidades do ministério. O que fazer diante das impossibilidades do ministério? Precisamos crer que Deus suprirá todas as nossas necessidades, nos fazendo transbordar com gratidão. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, irmãos, a gratidão, deixa eu frisar isso aqui, abrir um parênteses para dizer a vocês que a gratidão é a chave da multiplicação. Aleluia. Quando você agradece, cresce. Quando você agradece, multiplica. Jesus está mostrando isso aqui. Olha o que diz aqui o verso de número 12. Aleluia. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Verso de número 13. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Glória a Deus. Jesus multiplicou e supriu a necessidade deles, fazendo-os transbordar. E alguém pode perguntar: pastor, mas por que isto? Porque Jesus pega o pão e ele levanta, aleluia, e no verso de número 11 ele dá graça, ele parte o pão e ele agradece ao Pai. Enquanto muitos estavam dizendo: isso é pouco, isso não vai dar, como André mesmo disse: o que é isso diante desta multidão? 5 pães de cevada e 2 peixinhos, aleluia. Só que Jesus, ele pega o pouco e ele agradece, e logo começa a multiplicar. Meu irmão, aleluia, antes de reclamar, agradeça.
Aleluia, comece a agradecer. Esta é a chave da multiplicação. Quando você agradece, então a coisa começa a crescer. Eu quero terminar esta palavra dizendo, aleluia, agradeça a Deus diante das impossibilidades do ministério, daquilo que Deus tem colocado na tua mão, porque Ele vai fazer crescer. Glória a Deus. E eu termino esta palavra, louvado seja Deus, dizendo, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Amém.